Olá! No vídeo de hoje a gente conversa sobre as leituras que foram concluídas no mês de outubro de 2022, que foi definitivamente o mês em que mais li neste ano, porque olha o tamanho dessa pilha. Eu não lembro da última vez que eu li tanto num mês, mas é que eu tive 2 semanas, oh meu Deus, obrigada, mais tranquilas de trabalho no mês passado, e aí eu consegui ler bastante. Mas a gente tem também aqui, deixa eu ver, uma, duas, três leituras que eu já tinha adiantado em agosto, em setembro, na verdade, um pouquinho. Então, temos esses agravantes aí, digamos, pra gente ter lido tanta coisa neste mês. No mês passado, na verdade, porque estou gravando este vídeo em novembro, dia 2 de novembro, feriadão, só que não, né? Estamos aqui na labuta. Mas vamos lá, então, começar com a primeira leitura que foi concluída no mês passado, que foi o segundo livro o segundo volume, na verdade, gente, tô confusa hoje. Segundo volume do livro de memórias do Érico Veríssimo, Solo de Clarineta. E eu comentei com vocês, eu acho que no vídeo de leituras do mês de agosto, que foi quando eu li o primeiro volume, que, nossa, eu tinha amado, foi um livro que virou um dos meus favoritos. Eu dei 4,5 estrelas e coraçãozinho, se eu não me engano, vou deixar o link do vídeo para onde eu falo mais sobre ele aqui. E aí eu já tava com a expectativa lá em cima para o segundo volume e ela não foi tão bem atendida assim. Eu dei 3,5 estrelas para este volume aqui. Só que eu nem sei se é muito justo avaliar o livro dessa maneira, porque aqui a gente tem um livro que, infelizmente, é inacabado. O Veríssimo tinha o plano de publicar as suas memórias em 3 volumes, só que enquanto ele escrevia o segundo volume, ele veio a falecer. Morreu muito jovem, infelizmente, 69 anos, vítima de um infarto que pegou muita gente de surpresa, inclusive ele mesmo, né? Porque ele estava em pleno trabalho. Então, aqui, mais da metade do livro é o que o Veríssimo realmente escreveu para ser publicado desse jeito neste livro aqui. Só que o resto que a gente tem aqui é fruto do trabalho de um organizador, eu esqueci o nome dele agora, deixa eu ver, até escrevi aqui na minha colinha, Flávio Loureiro Chaves, que é estudioso da obra do Érico Veríssimo. Ele teve autorização da família para mexer nos papéis, nos rascunhos que o Veríssimo tinha feito para a estrutura deste volume aqui. Então, acaba que fica um livro meio que um apanhado de informações, sabe? A primeira parte, como foi o Veríssimo que escreveu, é um pouco mais coesa. A gente tem muitas memórias de viagens aqui, e aí nisso a gente tem uma diferença também do primeiro volume, porque lá ele foca mais na obra dele, e eu confesso que gostei mais de ler sobre isso do que as viagens, apesar de que os relatos são maravilhosos. Peguei várias dicas aqui. Veríssimo gostava bastante de viajar, como a gente consegue ver neste volume aqui. E aí a segunda parte fica mais como um apanhado mesmo. Ainda assim, muito interessante, porque, né, ai, Veríssimo, tudo que escreveu é maravilhoso, ainda que seja um apanhadão dos seus escritos. E, nossa, eu tô passando aqui as páginas, dá pra ver vários hahaha meu escritos, porque, gente, Veríssimo é muito engraçado. Eu lembro que, acho que foi no mês passado, me perguntaram na caixinha sobre um livro engraçado, pedindo dicas de livro engraçado, e nossa, eu pensei muito no Veríssimo, porque todos os livros dele que eu li até agora, eu dei muita risada, e acho que principalmente com as memórias, me arrancou muitos risos. Veríssimo tinha um humor maravilhoso, gosto muito do humor dele, uma delicinha de ler o texto, e em breve então a gente conversa sobre os 2 volumes em um vídeo só. Vocês aí que querem este livro aqui, fiquem de olho, porque vieram me falar que, não sei se era o primeiro ou o segundo volume, que a pessoa teve dificuldade de achar, porque parece que esgotou, então só deixando a dica aí para vocês. Aí, o segundo livro que terminei de ler e que será a resenha que a gente vai ter aqui neste domingo meu Deus do céu, chegou este momento, galera, de falar de Dostoiévski neste canal aqui. A gente leu Escritos da Casa Morta na leitura conjunta do Clubinho do mês de outubro e, gente, sensacional este livro. Eu realmente gostei muito. Não cheguei a dar 5 estrelas, mas foi quase 4,5 estrelas aqui. Foi uma faceta diferente do Dostô, que eu nem sabia que existia, diga-se de passagem, mas fiquei muito feliz em saber que ela existe. Eu nem vou me prolongar muito, então, aqui sobre este livro, porque a gente conversa sobre ele já já neste domingo. Mas aqui a gente tem, basicamente, os relatos de um homem que ficou preso durante 10 anos numa prisão de trabalhos forçados na Sibéria. E esse homem se porta meio que como um cientista lá dentro, sabe? Um cientista social, avalia os modos dos presos, como eles
falam, quais são suas histórias, ele analisa o sistema prisional em si, e tudo o que a gente tem aqui é baseado no próprio período do Dostoiévski nos trabalhos forçados também, porque ele também foi para a Sibéria, para o presídio de Omsk, onde ele ficou preso durante 4 anos. E aí é lá que ele colhe o material para montar este livro aqui, que eu amei. Já digo que acho que a galera que curte mais o romance filosófico clássico de Dostoiévski, né, que a gente vê, Irmãos Karamazov, Crime e Castigo, Memórias do Subsolo, etc., talvez estranhe o que a gente tem aqui, porque os elementos romanescos ficam meio que de lado neste livro, mas ainda assim acho que é uma leitura indispensável para os amantes de Dostoiévski, porque eu acho que aqui tá a gênese de boa parte da obra dele. Mas a gente conversa mais sobre isso neste domingo aqui no canal. Ansiosa, aliás, para conversar sobre este livro aqui com vocês. Em seguida, terminei um livro que já tem resenha aqui também. Cadê, meu Deus? Coloquei aqui na cestinha, que é o Duas Solidões, um diálogo sobre o romance na América Latina entre ninguém mais, ninguém menos que Gabriel Garcia Marques e Mário Vargas Llosa. Então, como a gente tem resenha aqui, eu vou deixar o link para vocês, não vou me prolongar muito, mas aqui a gente tem então a transcrição de um encontro que ocorreu no Peru, mais especificamente em Lima, entre esses dois autores, e é uma delícia de ler, meu Deus do céu, eu não esperava que fosse tão bom assim. Eu confesso que quando chegou aqui, eu até falo sobre isso na resenha, quando chegou aqui eu recebi este livro da editora Record, eu fiquei, vamos ler, né? Mas meio assim, e nossa, devorei. Só não foi um livro que eu li numa sentada, porque, né, a pessoa tem que trabalhar. Mas fiquem sabendo aí que é um livro de leitura super rapidinha, muito fluida, e foi uma leitura bastante esclarecedora para mim, porque eles falam muito sobre o romance latino-americano, sobre essas características, sobre a questão do realismo mágico, que a gente sabe que é muito forte no romance que costuma sair daqui. Falam também sobre autores, sobre o amor deles por Faulkner, e aí vocês me imaginem, né, lendo isso aí, tipo, meu Deus, fazendo coro também. Falam sobre escrita, sobre os métodos deles. Uma delícia. Se você gosta de algum dos autores, ou dos dois, ou de romance na América Latina, ou até se você não for muito fã aí do realismo mágico, como eu, ainda assim você vai conseguir aproveitar bastante essa leitura. Uma delícia, me surpreendeu bastante. Dei 4 estrelas e o link para a resenha estará aqui na descrição do vídeo. Em seguida, terminei um livro. Eu quebrei um pouco essa leitura, são 3 peças que a gente tem aqui, em Teatro Completo, volume 1 de Eurípides, então eu li uma a cada fim de semana. Aqui a gente tem o Ciclope, Alceste e Medeia. Também teremos resenhas sobre este livro aqui, e devo dizer que não foi um livro de que eu gostei muito, não. Eu dei 3 estrelas. Se fosse só Medeia, a nota tinha subido. Inclusive, a gente já tem resenha de Medeia aqui no canal. É a minha tragédia favorita. Vou deixar o link aqui para vocês. Mas o Ciclope e Alceste me deixaram com gostinho de... queria mais, sabe? Eu esperava que fosse uma coisa mais grandiosa, digamos, até porque essa questão do Ciclope tem uma mitologia muito forte, e eu acabei não gostando tanto assim das 2 primeiras peças. Medeia realmente rainha, adoro, mas as outras 2 achei que deixaram a desejar. O que não deixou a desejar aqui foi o trabalho da Editora 34 e do Já Torrano, será que é assim que fala o nome dele? Meu Deus. Mas é quem faz a tradução e coloca também alguns textos complementares que a gente tem antes de cada uma das peças, e os textos são ótimos para quem estuda teatro grego, coisas do tipo. E aí, principalmente falando da galera da academia, nossa, vocês vão aproveitar demais esta edição aqui, fica a dica, porque os textos realmente são bem robustos. A galera que é mais leiga, que lê mais por diversão, tipo eu, talvez fique um pouco confusa em alguns momentos, mas ainda assim as leituras dos textos dele valem bastante a pena, que agregam bastante, porém recomendo que vocês leiam o texto somente após a leitura da peça, porque a gente tem alguns spoilers. Então, se você se importa com spoiler, fica a dica de ler o texto depois. E em algum momento, não sei se tão em breve, a gente conversa sobre este livro aqui, porque não tá tão priorizado assim na minha fila de resenhas, porque eu sei que tem umas coisas aqui, inclusive a próxima coisa que eu vou falar, que vocês devem querer ver bem mais em breve aqui no canal. Então, já vamos pegar aqui Os Europeus, do Orlando Figes, que deve ter sido o livro que eu mais panfletei nos últimos tempos no Instagram, porque, gente do céu, eu
Amei este livro, 5 estrelas, coraçãozinho com louvor. Nossa senhora, que delícia! Esse livro aqui parece que foi escrito pensando em mim. Tá louca. Mas então, o que a gente tem aqui? Este livro tem título e subtítulo, então, Os Europeus, o século XIX e o surgimento de uma cultura cosmopolita. O que ele faz aqui, então? Ele basicamente coloca como o capitalismo, principalmente através das ferrovias, contribuiu para uma globalização cultural, para essa cultura cosmopolita. Porque se a gente pensar hoje, por exemplo, a gente entra lá no Spotify e aí tem todo dia uma playlist, né? Eu acho que é atualizada diariamente, pelo menos penso eu, do top 50 global, com as 50 músicas mais ouvidas no dia, na semana, sei lá qual a periodicidade. E aí hoje em dia é fácil pra gente visualizar essa questão de que um artista lança um CD ali, o mundo inteiro tá ouvindo o CD no mesmo dia, mas não foi sempre assim. E o Orlando Figes mostra aqui como é que esse processo de globalização cultural começou, a partir de onde, como isso se deu, é sensacional. E isso não só pra música, eu dei o exemplo da música aqui, mas a gente tem muito dos livros aqui também. E eu digo que parece que esse livro foi feito pra mim porque aqui a gente tem tudo que eu amo. Então a gente tem história, literatura, a gente tem música, tem economia aqui também. Ai, Jesus amado, que delícia de ler esse livro. E o Orlando Figes faz tudo isso aqui basicamente através de 3 mini biografias, que são as biografias de Pauline e Louise Viardot e dele, Ivan Turgenev, porque essas figuras estavam muitíssimo inseridas no contexto cultural da época, no nível assim, eu nem imaginava que essa galera era tão bem conectada como eles eram. Então, aqui, a partir desses 3 personagens, ele consegue falar de muita gente boa ali da época, gente que estava fazendo coisas disruptivas em diversos campos das artes, e através da vida desses 3, ele consegue também falar de tudo que estava acontecendo ali no contexto cultural. Sério, eu amei muito. Eu nem esperava terminar este livro no mês passado. Eu achei que eu ainda ia ficar boa parte de novembro lendo, mas eu devorei isso aqui. Delicinha mesmo. A gente conversa sobre ele, então, no próximo fim de semana, porque como eu panfletei bastante esse livro lá nos stories, muita gente vai falar, ai meu Deus, quero resenha logo, não sei o quê. Então, depois de Dostô, a gente fala sobre Os Europeus, de Orlando Figes. Já quero ler tudo que esse homem escreveu. Eu sei que um dos livros que eu mais quero ler dele, que é uma história cultural da Rússia, tem alguns problemas. Algumas pessoas vieram me falar sobre isso lá nos stories, nas DMs, aliás, do Instagram. Mas ainda assim, acho que vai dar para aprender bastante e quero ler aí tudo que esse homem escreveu mesmo, porque que delícia de livro. Em breve conversamos mais sobre ele, então. E aí depois eu li um livro que me decepcionou, devo confessar. Dei 3 estrelas para 12 Césares, da Mary Beard. Quem acompanha o canal há mais tempo deve saber que eu gosto muito dessa autora. Eu falo bastante de um livro dela chamado SPQR, Uma História da Roma Antiga. Livro maravilhoso, tem resenha aqui se você se interessa pela história da Roma Antiga. Momento Mr. Obvious aqui, você não pode deixar de ler aquele livro. Sério, é maravilhoso. E eu também li um outro livro dela chamado Mulheres e Poder. Não achei tão bom quanto o SPQR, mas ainda assim vale a leitura. Eu vou deixar a resenha aqui pra vocês. E aí, quando eu vi que a Todavia ia trazer este livro aqui, eu fiquei, meu Deus do céu, preciso. Assim que eu vi, já coloquei na minha lista de desejos, comecei a monitorar o preço e aí consegui uma promoção bem boa. Mas acabou que a própria Todavia me enviou um exemplar do livro, então eu acabei passando o que eu tinha comprado pra frente e este aqui é o que eles me enviaram. Mas, como eu disse, eu acabei me decepcionando. E por quê? Primeiro, porque eu gosto muito da Mary Beard, como eu deixei claro aqui, e principalmente porque a premissa desse livro parece sensacional. O subtítulo é Imagens de Poder do Mundo Antigo ao Moderno. Então a Mary Beard basicamente aqui analisa como as imagens de poder da Roma Antiga foram utilizadas ao longo do tempo. Acho que quando eu falei aqui de imagens de poder do mundo antigo já deve ter vindo aí algumas imagens na cabeça de vocês, como por exemplo as moedas que muitas vezes traziam o rosto dos Césares ali, também tem aqueles bustos de mármore, alguns quadros, apesar de que os quadros vieram depois, as moedas e os bustos são mais antigos mesmo. Enfim, a gente tem essas memórias muito vivas, muitos políticos hoje, inclusive se a gente olhar para Chade, etc., são retratados como alguns imperadores romanos, e aí visando certos propósitos. E o que a Mary Beard faz aqui, se propõe a fazer, na verdade, é analisar, então, como
o uso dessas imagens de poder, na verdade, foram mudando ao longo do tempo. Para que elas eram usadas, a época em que foram produzidas, e aí mostra como é que isso foi mudando até chegar os dias de hoje. E eu pretendo fazer resenha deste livro aqui ainda neste mês, porque apesar de eu ter dado 3 estrelas, tem muita informação importante aqui, e eu ainda assim achei a leitura muito válida. Tem muita informação aqui que com certeza não seria do meu conhecimento se eu não lesse este livro. Mas, em resumo, a minha crítica vai para o fato de que eu acho que a Mary Beard se perde muito aqui. Então, dá pra ver que ela é uma apaixonada pelo assunto e eu acho isso lindo de ver. Eu amo ouvir ou ler pessoas falando sobre assuntos pelos quais elas são nitidamente muito apaixonadas, só que eu acho que ela acaba se empolgando muito e acaba perdendo o propósito do livro, porque ela começa a analisar um monte de obras, mas assim, ela já tinha provado o ponto dela através de uma análise de uma, não precisava analisar mais 10, 20 obras para isso. Então, eu achei que o livro ficou muito repetitivo, a ponto de ela perder o propósito em alguns momentos. Tinha umas páginas que eu lia que eu fiquei, mas gente, o que isso aqui tem a ver com o livro? É uma informação interessante, mas meio desconexa do propósito. Então, eu tenho a forte impressão de que este livro aqui poderia ser muito mais curto e, quiçá, talvez um ensaio de umas 50 páginas, sabe? Uma coisa bem concisa, mas que ainda assim pudesse trazer uma mensagem forte. Porque eu acho que, realmente, isso aqui é muito longo, como vocês podem ver, e de maneira desnecessária. Fora que, eu acho que, deixa eu pegar aqui, ó, a partir daqui, tudo isso aqui é referência bibliográfica, notas, etc. Só que mesmo boa parte do livro sendo dedicado a referências, notas, etc., desta parte aqui, que é o livro mesmo, eu ainda acho que, na boa, dava para tirar pelo menos metade sem muito prejuízo do conteúdo do livro. Em resumo, foi um livro que eu gostei de ter lido pelas informações que ele me trouxe, mas não foi uma leitura muito prazerosa e definitivamente não é um livro que vai continuar aqui na estante. Vai continuar até só eu fazer a resenha para vocês e depois acho que eu vou me desfazer dele em algum sorteio, doação, algo do tipo. O penúltimo livro que eu li no mês passado é de autoria de um autor sobre o qual eu praticamente nem venho falando por aqui, não sei se vocês conhecem, que é o Amos Oz. Este aqui é o seu Como Curar um Fanático e eu amei este livro. Definitivamente das coisas mais lúcidas que eu li nos últimos tempos. Penso que muita gente nos dias de hoje se beneficiaria da leitura deste livro aqui, especialmente nesse contexto extremamente polarizado que a gente vem vivendo aqui no Brasil. O Amos Oz era judeu, viveu durante praticamente toda a sua vida em Israel, e eu só não digo durante toda a sua vida porque ele nasceu antes mesmo do Estado de Israel. Eu falo mais sobre isso na resenha do livro de memórias dele, livro maravilhoso, não canso de falar bem desse livro, que é o de Amor e Trevas. Vou deixar o link para a resenha aqui na descrição do vídeo, e por viver durante praticamente sua vida inteira ali naquela região, ele tem muito contato com o conflito Israel-Palestina. Ele, inclusive, participa de algumas lutas em relação a este conflito. Ele foi uma pessoa muito ativa, também muito engajada nesse conflito, publicou muitos ensaios sobre isso, etc. E aí, nesse contexto, ele se interessava bastante pela questão do fanatismo. E ele via, inclusive, no fanatismo a raiz de muitos dos problemas daquela região. Mas a gente pode estender essa análise que ele faz para o fanático no geral, que é na verdade o que ele faz aqui. Ele só parte desse conflito Israel-Palestina porque era algo que ele conhecia muito, mas a gente sabe que o fanatismo já vem aí de muito tempo antes desse conflito e que é um fenômeno que definitivamente não se restringe apenas ao Oriente Médio, como a gente pode ver nos dias de hoje, inclusive neste país, não é? A resenha já está gravada, inclusive, só que eu ainda não tive tempo de editar, mas ainda nesta semana vai ao ar lá no Clubinho, ok? Ia ser a resenha exclusiva do mês passado, só que eu pensei, Halloween, né? A gente podia fazer um negócio temático, e aí a resenha exclusiva do Clubinho acabou sendo a de Shirley Jackson e seu We Have Always Lived in the Castle,
cuja tradução ficou Sempre Vivemos no Castelo. Tem uma edição da Suma de Letras, se eu não me engano, eu vou deixar a foto aqui pra vocês. Eu dei 3,5 estrelas pra este livro aqui, que eu ganhei no mês passado, inclusive, foi presente da Maria, uma das minhas seguidoras que tá aqui desde que tudo era mato. Ela é de Portugal, maravilhosa, e, aliás, um beijo para meus seguidores portugueses, porque, gente, vocês são muito queridos, é impressionante, mas todo mundo que me segue, que vem falar comigo, que é de Portugal, é querido num nível. Eu preciso para ir conhecer vocês, porque vocês são maravilhosos. E Maria, ai, perfeita, e aí me deu essa edição aqui, que é uma gracinha de presente. Eu nem consegui mostrar direito ainda para vocês, porque vai sair no Book Haul, que vai ao ar na semana que vem, referente a tudo que eu recebi e comprei em outubro. Mas então, acabei decidindo furar a fila com este livro aqui. E o que a gente tem nessa novela? Aqui nós temos uma história muito esquisita. A gente começa acompanhando uma família chamada Blackwood, e essa família já havia sido mais numerosa, mas no presente da narrativa, quando a gente começa a acompanhar a história, há apenas 3 membros da família na casa dos Blackwoods, que é a Mary Cat, a narradora, a Constance, que é a irmã mais velha da Mary Cat, e o tio Julian, que é o tio delas. E o que aconteceu? Em um certo jantar, 6 anos antes do começo da narrativa, boa parte da família que vivia naquela casa foi envenenada. Alguém colocou arsênico no açúcar de mesa, ali no potinho do açúcar de mesa da família, o pessoal foi usando e aí morreram. Só quem sobrevive, então, é a Mary Cat, que estava de castigo no quarto, então ela não janta com o pessoal, a Constance, que nunca usava açúcar, e o tio Julian, que chega a usar o açúcar, mas ele usa bem pouco, então consegue sobreviver, mas ele fica debilitado, ele não consegue se movimentar muito bem sozinho, precisa de bastante assistência das sobrinhas para conseguir se locomover, para comer, para atender suas necessidades, etc. E a gente logo vê que é uma família muito estranha, tem uma rotina muito esquisita rolando ali, principalmente por parte da Mary Cat. Mas, enfim, eles estão vivendo ali o que é a vidinha normal deles, até que certo dia alguém bate a porta. E essa pessoa é um primo delas, chamado Charles, que resolve aparecer ali de maneira muito conveniente depois que o pai dele morreu. A Constance fica feliz em ver que ele vai até lá, o acolhe muito bem. Tio Julian fica bastante desconfiado, mas nada comparado a Mary Cat, que está disposta a fazer tudo o que for necessário para que aquele homem vá embora dali o mais rápido possível. E é isso que eu vou falar para vocês aqui sobre este livro, mas a galera do Clubinho que assina o Plano Tolstói, fica o aviso, a resenha deste livro aqui está lá e tem uma parte com e sem spoiler. Então, se você já leu o livro e cria impressões sobre ele, algumas hipóteses do que acontece aqui, eu compartilho todas as minhas hipóteses lá com vocês. E fica a dica aí pro pessoal que tem o livro, mas não leu ainda, lê e aí vai lá comentar comigo sobre ele, porque eu coloco várias questões lá para vocês e adoraria ter com quem conversar sobre ele. Maria, de novo, muito obrigada pelo presente. Apesar das minhas ressalvas que eu faço lá na resenha, ainda assim foi uma novela que eu gostei muito de ter lido. E assim, finalmente, encerramos as minhas impressões sobre as leituras do mês passado. Muita coisa boa, como vocês puderam ver. Me digam aí qual resenha que vocês querem ver logo por aqui. Me falem também o que vocês leram no último mês, se teve alguma coisa que vocês amaram e que acham que eu vou gostar. Sempre fico de olho nas dicas de vocês aqui nos comentários, porque, né, afinal de contas, sempre cabe mais um livrinho na estante. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like e de se inscrever aqui no canal, caso não seja um inscrito ainda. Um grande beijo e até os próximos vídeos.